Então, nós vamos falar primeiro de continuidade de uma função através dos seus limites. E como que isso vai ser? Eu vou fazer uns exemplos aqui simples e vocês acompanhem comigo. Devido à continuidade. Bom, o que nós podemos dizer com relação à continuidade dessas funções através dos seus limites? Vamos lá. Bom, eu sei que à medida que eu me aproximo do 2 pela direita, a minha função se aproxima de quanto? Então vamos pegar números próximos de 2 pela direita. Vir pela direita é vir por números maiores do que 2, entendeu? Então a gente pode vir por esse número, pode o quê? 4. Essa caneta tá ruim. Vou pegar o... A gente pode vir por 4. Aí, à medida que eu vou me aproximando de 2, eu analiso onde que minha função bate. Tá vendo? Minha função está aqui, perto desse número. Certo? Vou me aproximar mais um pouco de 2. Vou aqui no 3. Estou me aproximando pela direita. Minha função está se aproximando do 8, certo? Ou seja, à medida que eu me aproximo de 2 pela direita, quando estiver mais pertinho de 2 aqui, a minha função, o meu gráfico, o meu desenho, ele se aproxima do número 8, certo? Ou seja, eu posso dizer que o limite, quando o x, tá vendo? Os valores de x se aproximam de 2 pela direita, a gente representa assim, por valores maiores do que 2, da minha função f, nesse caso vai ser uma função f de x, que o domínio é x. Isso aqui vai ser o quê? Vai ser 8. Certo? O f vai ser 8. Aí eu te pergunto, quanto que vale a função no ponto 2? Quanto que vale o f de 2? A gente tem essa informação e essa informação. O f no ponto 2 vale o quê? Quando a função é 2, ela vale 8. Certo? Agora eu vou analisar o limite quando ele vem pela esquerda do 2. O que acontece quando ele vem pela esquerda do 2? Vindo pela esquerda, ele vem pelos valores menores do que 2. Então, vamos analisar. A gente vem por aqui, se eu pegar um valor aqui, por exemplo, 0,5, estou me aproximando de 2. Eu tenho essa função aqui, pertinho do 5. Vou me aproximar mais um pouquinho. Vou vir aqui 1,5. À medida que eu vou me aproximando de 2, a minha função ela se aproxima do... A minha função ela se aproxima do 5. Certo? Então, eu posso dizer o quê? Que o limite... Deixa eu escrever aqui na frente. Vou fazer o seguinte. Vamos apagar essa parte aqui. Vamos colocar aqui. O limite quando x tende a 2. Agora, pela esquerda da minha função vale 5, certo? E eu sei que o f de 2 vale 8, tá vendo aqui? O f de 2 vale 8. Show? Agora vamos analisar essa função aqui. E a gente sabe que, olhando esse gráfico, mesmo para quem não consegue olhar, não consegue visualizar, aquelas pessoas que têm deficiência visual, tem os materiais que a gente consegue identificar, né, pelo relevo, que esse gráfico aqui, ele é de fato, essa função, ela é de fato descontínua. Então vamos lá. Vamos olhar para esse gráfico aqui agora. O limite quando x tende a 2 pela direita. Vamos lá. Vou me aproximando do número 2 pela direita. Então, a minha função, o meu desenho, tá vendo? Esses valores de y se aproximam do 5, tá vendo? Vou me aproximando de 2, a minha função vai se aproximando do 5. Ou seja, eu posso dizer, então, aqui, vou fazer uma separação aqui.
eu posso dizer para essa função aqui, ó, que o limite quando x tende a 2 pela direita da minha função agora g, que é uma g de x, é igual a quanto? É igual a 5. E eu posso dizer também que o limite quando x tende a 2 pela esquerda da minha função é igual a quanto? Agora vamos ver com valores menores do que 2. Então eu pego esse valor, analiso. A minha função parte aqui. Vou pegar um valor mais próximo. Ela vai estar se aproximando do 5, vocês conseguem perceber. Então quando eu estiver bem próximo de 2, ela vai estar bem próximo de 5. Ou seja, ela pode estar bem próximo quanto eu queira. Ou seja, o limite quando x tende a 2 pela esquerda por valores menores do que 2 é igual a 5. O limite é igual. A função, o x tende a 2 pela esquerda e a função tende a 5. Só que o limite, neste caso, quando x tende a 2, é igual, o limite da minha função, ela é igual ao número 5. O ideal é ter noção de que a ideia de limite, nos permite colocar o sinal de igualdade nas nossas funções, porque a gente não consegue trabalhar, não gosta de trabalhar muito com aproximação, né? A gente gosta de uma coisa igual. Então a gente coloca o limite com esse sinal o limite para representar o sinal de igual. Aqui a gente pode ler o seguinte, a gente tem duas formas de ler. A gente vê que x tende a 2 pela direita, enquanto a função tende a 5. A função tende, a função não é igual a 5. Vocês podem ver que a função não é igual a 5, a gente não tá falando isso. O f de 2 aqui, ó, é 7, o f de 2 não é 5. Mas quando a gente coloca o limite, a gente diz que o limite daquela função, quando x tende a 2 pela esquerda, é igual a 5. E o limite quando x tende a 2 pela direita também é igual a 5. Mas calcula o f de 2. O f de 2 é igual a 5? Não, o f de 2 é igual a 7. Ó. Aqui, o f da função 2 é igual a 7. Então, a minha bolinha está fechada aqui. Bolinha aberta e não tem função. A função não está definida naquele ponto. E a gente concluiu também que a função não é contínua. Agora vamos ver esse terceiro caso. Agora, essa função aqui, a gente vai analisar o quê? Essa função h. Vamos analisar agora no valor 5. O limite quando x tende à direita do 5. Então, vou pegar valores maiores do que 5. Tá vendo? A minha função, o meu desenho, o meu gráfico se aproxima de onde? Os pontos do meu gráfico se aproximam de que valor? Se aproxima do número 6. Repara só. Vou me aproximar mais um pouco de 5. E ela vai se aproximando do número 6. Ou seja, eu posso dizer que o limite, um pouco desorganizado, que o limite, quando x tende a 5 pela direita da minha função, quem é a minha função? h de x. O limite é igual a 6. E eu sei também o quê? Que o limite, quando x tende a 5 pela esquerda da minha função, quando ele tende à esquerda, agora eu vou vir com valores menores do que 5. Vou pegar esse valor e vou analisar. Bate aqui. Agora, quando eu estou bem próximo de 5, tá vendo? A minha função está se aproximando também de 6. Ou seja, o limite é igual a 6 da minha função quando x tende pela direita ou pela esquerda. E quanto que é o f de 5? O f de 5 é igual a 6, certo? Então, a partir dessa análise aqui, a gente vai falar quando ou não uma função ela é contínua. Então, observa aqui. Então, a gente viu o quê? Que se os limites laterais são diferentes, a função não necessariamente é contínua, porque o f dela não é igual aos limites, certo? Se os limites laterais são diferentes, se já são diferentes, a nossa função é descontínua tipo salto, ela dá um saltinho assim. Agora, quando os limites laterais são iguais, mas o f dela no ponto é diferente dos limites, a gente diz que a função é descontínua tipo furo. A gente tem um furinho naquele valor, onde o f não está definido. Agora, quando a gente tem uma função toda contínua, a gente repara o quê? Que os limites laterais, além de serem iguais, eles têm que ser iguais, e a função é igual ao limite. Ou seja, quando que uma função é contínua? Quando que uma função de uma variável, é claro, uma variável x que a gente está lidando aqui, ela é contínua?
Quando? A gente tem que existir o quê? Primeiro, existe o f da minha função. Então tem que existir o f de um certo ponto A, vamos dizer assim. Vamos botar assim. Existe o f de x igual a A. Existe o limite quando x tende a A da minha função. Tem que existir o ponto, tem que existir o limite, certo? E eu tenho que dizer ainda que o limite quando x tende a A da minha função tem que ser igual ao ponto. Tem que ser igual não ao f quando substituído A. Ao f de A. Aqui nesse caso, quando ele corrigir aqui, o f de x tem que ser igual ao f de A. O f na nossa função, um x0 específico, tem que ser igual ao f. Tem que existir isso daqui. E o limite aqui, vamos melhorar isso um pouco. Existe o f de A. Existe o f naquele ponto que eu estou dando. Existe o limite quando x tende para aquela função. Esse aqui é o sinal de existe. E o limite, além disso, essa é a primeira coisa, terceira coisa. Além disso, esse limite tem que ser igual ao f de A. Essas são as condições para que a nossa função seja contínua. Essa função de uma variável seja contínua. E eu quero que vocês observem uma coisa. Aqui, quando os limites laterais, mesmo a função não sendo contínua, a gente, neste caso aqui, a função não é contínua. Os limites laterais são diferentes. Então, a gente diz que o limite não existe. Então, então a gente diz que ele não existe. Por exemplo, neste caso aqui, não existe, no caso da letra F. A gente pode dizer que não existe o limite quando x tende a 2, sem o mais ou menos, sem aquela direita e esquerda, da minha função f de x, tá vendo? Não existe esse limite. Ou vocês podem escrever não existe esse limite dessa forma, ou se vocês querem dizer que esse limite não existe, vocês podem escrever assim também. O limite quando x tende a 2 da minha função não existe. Vocês não podem pegar esse sinal aqui e colocar na frente lá não. Porque esse sinal aqui diz respeito, o que vem depois dele é que não existe. Nesse caso, o que não existe é o limite da função, certo? Então a gente pode escrever assim. Agora, repare que mesmo a função não sendo contínua, esses limites aqui são iguais. Se os limites são iguais, esse aqui é o primeiro caso, nesse segundo caso, o limite, quando x tende a 2 da minha função g de x, existe, a gente pode falar que existe e é igual assim. Nesse caso, o limite existe e é igual assim. Show? Essa é a parte de continuidade de função. Então, nós definimos quanto que uma função ela é contínua, a partir dos limites dela, né? E a gente aí vai começar a fazer alguns exercícios sobre. Muito obrigado. Valeu.